Fala, meu amigo guitarrista, tudo bem? Quer saber a minha história de quando eu comecei a tocar guitarra e quem me inspirou lá no comecinho? Vem comigo que eu vou te contar um pouco mais sobre isso. No início da minha adolescência, quando eu tinha em torno de 11 anos de idade, eu gostava de alguma coisa de rock dos anos 70 que me foi mostrada pelos meus pais, assim, desde a infância. Desde que eu era novinho, assim, tinha uns, acho que 8, 9 anos, meus pais me mostraram algumas coisas em fitas cassete do Led Zeppelin, do Santana, do Jeff Beck e do Deep Purple também, né? Conhecia Smoke on the Water. E aí eu gostava dessas coisas, mas na época não tinha ainda aparelho de CD, nem aqueles pequenininhos ainda. Existia para vender, mas eu não tinha. E tudo que eu via em fita cassete ou em clipe da televisão, vídeo VHS, esse tipo de coisa. Aí eu troquei de escola, na época era a sexta série, né? Hoje em dia é sétimo ano, na época era sexta série. E aí eu tinha algumas camisetas de rock, tinha do Led Zeppelin e tinha do Deep Purple. Aí eu fui lá com a camiseta de rock na escola e uma pessoa me perguntou: ah, você gosta de rock? Eu falei: gosto. Você toca alguma coisa? Tem banda? E aí eu fiquei sem saber o que responder. Porque eu não tocava nada, quer dizer, tocava flauta, tinha aprendido flauta como musicalização infantil e tal, mas nada relacionado ao que tinha na camiseta que eu tava. Acho que no dia eu tava com uma camiseta do Deep Purple, tá? E aí eu não tocava nada, não tinha banda e tal. Aí quando eu cheguei em casa eu contei essa história pra minha mãe. Ela falou: ó, então por que você não aprende a tocar de verdade? Aí eu falei: por que não? E aí na rua da casa que eu morava lá, tinha uma escola de música. E aí, acho que na mesma semana, eu fui até a escola de música e me matriculei na aula de guitarra. Mas eu tinha poucas referências, basicamente o que eu ouvi era... Eu tinha ouvido aquele álbum Led Zeppelin 4, que em fita cassete, que é o álbum que tem Rock and Roll, Black Dog, Stairway to Heaven, e conheci Smoke on the Water do Deep Purple, só isso, não passava disso. E era o que eu tinha vontade de aprender, tocar algumas coisas dessas bandas na época. Aí o professor lá me mostrou lá, quando ele perguntou: ah, o que você gosta de ouvir? Falei de Led Zeppelin, de Purple, tal. Me mostrou lá o riff da Smoke on the Water e me mostrou o dedilhado de Stairway to Heaven. Aí o riff de Smoke on the Water ele já me ensinou assim nas primeiras aulas, porque era algo relativamente simples. Já o dedilhado de Stairway to Heaven era bem mais complicado e ia ficar bem mais pra frente. E aí eu comecei a estudar, peguei o gosto pela coisa e foi até os dias de hoje. Eu conhecia mais o Led Zeppelin do que o Deep Purple, né? Porém, próximo assim ao período em que eu comecei a tocar, eu ganhei o álbum Made in Japan do Deep Purple e fiquei bastante impressionado com o que o Rich Blackmore faz nesse álbum, que realmente é um trabalho primoroso. E aí, a partir daí eu comecei a conhecer as bandas mais pelos guitarristas do que pelas bandas. Antes eu conhecia o Led Zeppelin e o Deep Purple, mas não o Jimmy Page e o Rich Blackmore. Conhecia as músicas da banda Led Zeppelin, na verdade nem sabia o nome do Jimmy Page na época. E aí o Deep Purple eu vim saber o nome do Rich Blackmore por conta do álbum, dos solos lá da Highway Star, que é um solo que ele mata a pau, tanto na gravação de estúdio original quanto nessa versão ao vivo do álbum Made in Japan. E aí conforme os meus estudos foram avançando, eu fui conhecendo mais coisas. O que virou mesmo minha cabeça foram 4 na verdade, né?
Foi o Van Halen, o Steve Vai, o Yngwie Malmsteen e o Satriani. O Satriani um pouco menos, porque eu conheci ele de uma forma derivada do Steve Vai, porque ao saber que ele foi professor do Steve Vai, eu fui atrás de conhecê-lo. E aí eu tomei gosto por ele mais pela questão do rock instrumental em si do que pela técnica. Porque no caso da técnica, ele tinha muitas semelhanças em relação à forma tanto quanto o Steve Vai, quanto a forma como o Van Halen tocavam. Então ele não foi uma coisa que me soou tão nova em relação à técnica. Ele me soou uma novidade em relação à sonoridade. Porém o Van Halen, quando eu vi aqueles two hands dele, o Steve Vai, quando eu vi o duelo de guitarra dele no filme da Encruzilhada, e o Malmsteen fazendo aquelas escalas e arpejos em altíssima velocidade, remetendo a ideias de música clássica, aquilo lá pirou minha cabeça. E aí eu falei, putz, é isso que eu quero fazer. O que foi bom, mas também foi ruim, porque eu peguei para tentar tocar e obviamente que eu não consegui, né? Eu era um iniciante completo ainda, ia ter que estudar muito para conseguir tocar aquilo lá e aquilo me frustrou por um tempo. E aí eu só fui conseguir tocar alguma coisa desses caras muito tempo depois de muita dedicação. Mas o meu caso eu considero um pouco atípico, eu não tive exatamente um ídolo que eu olhei e falei, nossa, eu quero fazer isso. Eu tive um incentivo da minha família por conta de gostar de rock, mas não tinha um ídolo. E aí, por conta disso, eu comecei a tocar e meus ídolos foram aparecendo conforme eu ia aprendendo a tocar. Hoje em dia eu tenho muitos ídolos, mas obviamente as minhas maiores influências são aqueles que me inspiraram lá no começo. Então é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado da história, que essa história sirva de inspiração para muitos pais estimularem seus filhos a aprender música, aprender guitarra. Inscreva-se no canal, deixa aquela curtida para me ajudar. Até a próxima, vejo vocês em breve.